É o seguinte, você estacionou seu carro em frente a um comércio, quando você volta, seu carro foi roubado. Qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou ali, perguntar pro vendedor, pro porteiro, o senhor viu alguma coisa? Tem câmera aí? Mas, ô, Beraldo, a investigação não fez isso? A fita travou, querido. Entendeu? O que eu acho mais estranho nessa história toda é qual era a hipótese, qual era a tese dos investigadores era até VHS, agora, né, Paulinho? sobre onde estava o ministro responsável pela segurança institucional no momento dos atos. Porque são perguntas assim que, na minha visão, eu não sou jurista, mas na minha visão, qualquer investigação precisa juntar algumas peças. Sim. Uma das peças é onde estão os responsáveis pela segurança no momento que a segurança falhou. Mas, ô turma, Anderson Torres está na cadeia. Exato. O Gonçalves Dias vai ser ouvido ainda em 48 horas. Vocês acham que tem dois pesos e duas medidas aí nesse caso? Com certeza. Totalmente. Já era... aliás, o Anderson Torres, a responsabilidade dele, pelo que eles falam, é bem secundária, assim. O que ele poderia ter feito, ele fez, ele já esclareceu o que ele poderia ter feito, estava numa viagem de família, não teve nada a ver com o ato. Agora, no caso do ministro do GSI... O Anderson Torres é o que esqueceu o celular, não é? Lá nos Estados Unidos. Isso, é que foi achado também. Tem um complicador por Anderson Torres. Ele foi... Eu digo que são dois pesos e duas medidas... porque o pedido de prisão aconteceu em relação a Anderson Torres, depois foi feita uma busca e apreensão e identificaram lá, entre as coisas pessoais dele, aquele documento que era ali a minuta do golpe. Isso prejudicou muito a situação dele por outras acusações. Mas, Beraldo, a minuta do golpe não seria a mesma coisa que essas imagens? Pelo menos em âmbito de gravidade? Para mim é batom na cueca do mesmo jeito. Não, mas eu digo que não era a minuta de golpe. Mas foi tratado como assim. Na política você recebe papéis o tempo todo. Pelo amor de Deus. Você dizer que aquilo ali é prova de um golpe, um papel com rasura. Não, é prova de Deus. Prova de golpe, de uma elucubração. Estou falando que a situação dele se agravou. Mas o pedido de prisão saiu de bate-pronto. E aí a gente tem que se perguntar, por que o pedido de prisão do general não saiu agora? Compara o papel com a imagem. Mas é muito não diferente. tem gravidade? E aí eu acho que a gente precisa chamar... Anderson Torres tipo preso, de crime diferente. Anderson Torres preso, o Kim Kataguiri trouxe o documento. Gente, eu tô psico com essa história do documento. Cara, porque ninguém toma uma atitude, a CPI né? Ninguém fala disso, com certeza. Né? E aí você tem toda a história. E aí você começa a ver as histórias pipocarem aqui, que inclusive a própria Jovem Pan foi uma das emissoras que também obteve as imagens, entendeu? Então, ou seja, eu acho que tudo isso começa a caminhar para um destino, mas muito perigoso. Mas eu acho que não tem como colocar em pé de igualdade um papel que você tenta associar ao governo, tenta associar ao Bolsonaro e colocar em pé de igualdade com imagens flagrantes. Tenta associar, aquilo não quer dizer nada. Como é que você comprova que o Bolsonaro... É o tipo de... Não estou falando em comprovação, estou falando que ele está sendo acusado de tentativa de golpe. Isso é um crime. O general Gonçalves Dias, ele, assim, flagrantemente, ele prevaricou, ele não honrou ali o papel que ele tinha que exercer como o ministro da Segurança Institucional. São coisas diferentes. Agora, o pedido de prisão do Anderson Torres aconteceu na velocidade da luz. E agora vamos lá, de repente, quem sabe? Porque, assim, é um absurdo que nenhuma força que está envolvida nessa investigação tenha tido conhecimento dessas imagens, tenha interrogado o ministro-chefe que estava lá presente, ou ele mentiu, disse que não estava. Porque se mentiu, tinha que sair preso. Se ele mentiu para a justiça, estava doente. Essa é uma pergunta que eu queria saber. Qual era a tese da investigação sobre onde estava o ministro? Cadê? Como a Polícia Federal não consegue identificar um ministro da Segurança do... E outra coisa, não é que ele estava passeando no jardim, não. Aquelas pessoas estavam no gabinete da Presidência da República. Você vai ver, olha, quem passou por ali... Cadê as imagens? Ah lá. Mas, ali é o gabinete do Lula, onde ele dá expediente. Eu acho que tem um negócio... Ele vai entrar por aquela porta já. Eu acho que tem um negócio seríssimo, Fê, que pouca gente está dando atenção. Esse ministro
meter um atestado para não depor. Sim, E no mesmo dia, ele se reuniu com o Lula e deu entrevista. Eu quero entender o seguinte, quem está doente, de alguma forma, se reúne com o presidente da República e dá entrevista para uma emissora de... É isso que eu não consigo compreender. Sim. Se você mete um atestado, Fê, várias vezes a gente coloca aqui os nossos e tal, para dar uma relaxada, faz parte da vida isso, certo? Eu quero entender o seguinte, quando você coloca isso, o que você faz, ô Pavanato? Você dá entrevista e, assim, não há um questionamento em relação a isso. Nós temos que ser justos aqui. Mas o atestado estava até... questionamento. Até mesmo o atestado é ilegal, porque não tem a identificação do médico. Ou seja, até isso pode ser agregado ao caso, porque ele mentiu para a comissão para poder não participar, que ele é um mentiroso, isso já está comprovado, né? Isso aí, para ele mentir mais uma ou mais outra... Exatamente. Aí vocês começam a perceber, na hora o Gonçalves Dias, que é esse senhor de Sombra, mais conhecido como Sombra, entra ali no gabinete, olha, tudo que na verdade deveria estar chefiando. Ele é igualzinho o tio Chico da família Adams. Eu achei que fosse o Alexandre de Moraes. Aí, olha só, ele deveria estar fazendo o quê? A segurança daí. Eu vou fazer um elogio ao Lula. Ele realmente se cerca de pessoas leais, né? Porque o Dirceu assumiu a responsabilidade pelo mensalão, agora o Gonçalves Dias assume a responsabilidade por tudo. Nunca é culpa do Lula. Ele é sempre blindado pelos aliados. Não é à toa que o apelido dele era Sombra do Lula. Deixa eu trazer mais uma informação para vocês. O governo identificou o militar que aparece em imagens novas da área interna do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, dando água a manifestantes golpistas que tinham invadido o prédio. Ele atuava, essa pessoa que foi identificada, como coordenador de segurança de instalações dos palácios presidenciais e estava trabalhando no Palácio do Planalto no domingo. Compreendo. O governo identificou esse Devia militar, ter chamado o cara que vende picolé, sacolé, o outro que vende água, cerveja. Por que eles não organizaram melhor, levaram isopor, sabe? Água, picolé. Com esse nível de segurança, se algum outro país quiser invadir o Brasil, é só pedir licença. Dá um espaço aí. Essa é a pessoa que foi flagrada dando água e acolhendo e orientando os invasores. Essa figura era a figura responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Quer dizer, claramente há um problema gravíssimo de postura de pessoas que têm carreira militar, ou seja, obedecem à hierarquia porque assim fizeram desde a adolescência, entram para o exército para obedecer a hierarquia e assim vão crescendo. Eles estavam ali com aquela postura porque naturalmente aquilo foi combinado antes. Não haveria um desrespeito dessa forma à sua função se eles não soubessem exatamente o que estavam fazendo e a quem estavam agradando. Exatamente. E é interessante que, quando você olha as imagens, você vê que tem certa tranquilidade na reação deles. Estão invadindo o Palácio do Planalto, você não sabe se tem gente armada, você não sabe que tipo de armamento eles têm em mãos, e eles ficam tranquilos. Isso é, no mínimo, estranho. É de se questionar. E a gente tem... E as pessoas querem que isso seja esclarecido. Nós estamos pedindo a CPMI muito antes dessas imagens serem divulgadas. Agora, o governo que tinha as imagens não queria investigação. Esse homem que eu citei aqui, que foi identificado pelo governo, ele foi identificado como José Eduardo Natali de Paula Pereira. Em janeiro, ele falou, inclusive, à Polícia Federal, que os invasores romperam o bloqueio e acessaram a marquise do Palácio do Planalto. Ele é major do Exército e deve ser ouvido novamente, inclusive, pela Polícia Federal. Ou seja, ele mentiu em depoimento à Polícia Federal. Exatamente, mano. Ou seja, o negócio só está piorando, Só está piorando. Só está piorando. Qual vai ser, talvez, a manchete, qual vai ser a bomba, né, de segunda-feira aqui no Marco? Porque esse assunto vai estender aqui. Eu acho que no final de semana vão levantar grades em volta do Palácio do Planalto, vão prender todo mundo, porque pronto, deixa todo mundo preso lá. Mundo, né? Aí daqui uns 6 meses joga uma lona. Por que não joga uma lona gigante em cima, assim, fechado para balanço? Eu quero entender o seguinte: o Anderson Torres está preso preventivamente, certo? Por que ainda não prenderam o Gonçalves Dias? E esse major? De alguma forma é o seguinte: por essas imagens, o Anderson Torres também não é culpado, certo? Há uma certa investigação, ele é acusado. Sim. Essas imagens tornam Gonçalves Dias um acusado. Foi uma prisão preventiva. Eu quero entender o seguinte: esse cara não é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito? E aí nós vamos piorar o raciocínio. O presidente da República que se elegeu, falando em democracia, colocou para ser o chefe da sua segurança um cara que, de alguma forma, agiu a favor, visivelmente,
dos manifestantes. Ou seja, vocês percebem o caminho que essa história está indo? Não, a sujeira, né? É grave. Não, é um caminho, assim, que afeta diretamente o presidente da República. Sim, e isso abre margem para um discurso e para um momento político no Brasil que antes, sei lá, há uma semana, a gente não estava falando de Mas daqui a pouco... Sabe uma coisa que eu não entendo? Daqui a pouco a esquerda vai começar a gritar que é golpe, que estão querendo golpear. Uma coisa importante, talvez a responsabilidade criminal seja uma coisa, mas a responsabilidade política é outra. E politicamente o responsável pelo ministro, pelos subordinados do ministro é o presidente. Mas sabe o que aconteceu? O Anderson Torres foi preso, o responsável por ele, governador do Distrito Federal, foi afastado. Agora você tem o ministro do Lula também sendo acusado de ter prevaricado. Por que não afastaram o Lula ainda? Por que o ministro do Supremo tem a prerrogativa de afastar um governador de Estado, mas não afasta um presidente da República? Na minha visão... É dois pesos, duas medidas, esse é o ponto. Há tempos... Foi um erro o Supremo Tribunal Federal ter afastado o governador de Estado, porque um chefe de governo cabe à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional, enfim, você não pode... Mas fica claro que quem deveria ser imparcial age com parcialidade o tempo todo. Né? Depois quer que as pessoas acreditem nas instituições. Como que vai acreditar desse jeito? Fica difícil. Agora, um ponto também a gente não pode entrar no faroeste e dizer nenhuma instituição vale. As instituições são falhas. E a gente precisa aperfeiçoá-las. Mas também não dá para fazer terra arrasada. Elas sempre falham para a esquerda. Muito falhas. Mas o único caminho para o Brasil é aperfeiçoando as instituições. Fora disso, é barbárie, guerra civil e nada de construtivo se faz.